Muito bem, o nosso Alô Doutor chegando. E ó, gente, no Brasil, 700 mil novos idosos são incorporados todos os anos à pirâmide etária, né? Pois é, dizem que não há lugar melhor no mundo do que a nossa casa. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, 75% dos acidentes envolvendo idosos acontecem exatamente dentro de casa e por motivos que poderiam ser evitados. As pessoas se esquecem de que, assim como os pais preparam o lar para a chegada de um bebê, né? Os adultos também precisam preparar suas residências para quando a velhice chegar. Ou melhor ainda, fazer modificações para que seus pais tenham boa qualidade de vida por mais tempo. Bom, hoje a gente conversa aqui com a doutora Gabriela Moreto exatamente sobre esse assunto. Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rubinho. Obrigada pelo convite aqui, estar conversando com vocês. Pois é, bom ter você com a gente aqui. Doutora, a gente precisa se adequar, não é? Isso que eu acabei de falar aqui agora sobre esse assunto aqui é a mais pura verdade, né? A gente tem que preparar a nossa casa, preparar o nosso lar também para a terceira idade, quando a velhice chegar, né, doutora? Ai, com certeza. Isso é que você estava comentando, é uma realidade, né, mundial, aí o envelhecimento, e às vezes a gente nunca pensa que isso vai chegar para todo mundo, né? Então, algumas realmente mudanças simples na casa são super importantes, mas na nossa prática diária às vezes é um desafio, né? Porque o idoso, ele está acostumado na casa dele, do jeito dele. Uhum. Então, é um desafio mostrar realmente para o idoso a importância de pequenos detalhes na casa, Uhum. que pode realmente prevenir quedas, né? Prevenir problemas sérios até, né? Na saúde dos idosos. Uhum. Assim, as principais mudanças no nosso lar que a gente tem que promover aí nesse período? Qual assim, o principal risco, né, Isso, para o então. idoso dentro de casa, por exemplo? Primeiro, por exemplo, né? No banheiro, né, tanto às vezes na hora do banho, tem umas hastes, né? Que são muito simples de tanto de adquirir e depois de instalar, né? Aqueles apoios para tomar o banho e ter um apoio para segurar a mão. Uhum. Né? Então, essas hastes no banheiro é super importante. Tanto no box, né, na hora do banho, e às vezes do lado também do vaso, para ajudar o idoso tanto a sentar e a levantar. Uhum. Então, esses é uma coisa importante. Outro ponto importante são tapetes. Nossa, tapetes para todo mundo, né? Para todo mundo, tapete para você tropeçar e às vezes cair. Mas para o idoso, que já tem um desequilíbrio, a chance dele tropeçar e cair é muito grande. Então, assim, tapetes é uma coisa que a gente tem que evitar, principalmente nas áreas, né, de maior circulação. Então, são detalhes importantes. E ter muita mesinha, sabe, assim, no local de circulação, porque tudo para evitar com que ele possa, né, Uhum. bater e cair. Uhum. Piso antiderrapante também, né, doutora? Isso, então, de repente, por exemplo, né, evitar, eu quero, né, às vezes vai a mulher limpar a casa, passa aquela cera. Uhum. Então, isso também, assim, o chão, né, o chão é super importante também, então, dependendo da área, não usar cera, nunca para encerar, né, porque daí deixa o piso já mais escorregadio ainda, e essas, às vezes, faixas, né, em pontos estratégicos aí para antiderrapantes ajuda bastante também. Uhum. Tudo isso, com certeza, são os principais riscos para os idosos dentro de casa, né? Isso. Aí tem outros pontos também do próprio idoso, por exemplo, existe chinelo, andar descalço, de meia e orientação, que aí a gente faz não tanto na estrutura da casa, mas realmente de orientação para os pacientes com relação a calçados, né? Uhum. Doutora... Então, às vezes, chinelo, né? Aquele chinelo, se é chinelinho, Uhum. tentar colocar que segure o pé, né? O tornozelo, isso ajuda também. Uhum. Senão ele tropeça no próprio chinelo mesmo, né? Você falou aí Pode sobre estrutura da casa. É melhor para a pessoa permanecer na casa que sempre morou ou mudar para um lar que seja melhor planejado? Então isso, lógico, depende, se a gente individualiza, né, em cada caso, porque cada caso também tem suas necessidades aí específicas de cuidados. E aí é uma conversa que vai não só, né, engloba o paciente, óbvio, a família também. Então, às vezes só tendo uma pessoa durante o dia, vai depender muito do grau de dependência do paciente, né? Uhum. Lógico, quando é um grau de dependência, a gente fala das atividades, né, habituais aí do dia a dia, quando existe uma dependência total,
Ou, assim, as famílias, a gente orienta a família a ter cuidadores em casa, tá? Quando é possível. Existem empresas, né, de cuidadores, ou às vezes a opção, às vezes é um residencial de idosos mesmo, mas isso vai depender também um pouco do grau, né, de dependência, de fraqueza, de dificuldade para se deslocar. Uhum. É que normalmente, assim, tem muitas pessoas que chegam a essa idade, né, a terceira idade, ou a velhice mesmo, vamos dizer, que tem uma certa independência ou até exigem essa independência, né? Doutora, de que forma a autonomia ou essa independência dos idosos acabam influenciando em sua saúde? Então, é porque existe uma autonomia, primeiro, né, de consciência, a cabeça, né, quando a cabeça não tem nenhuma quadro demencial, nenhum quadro neurológico, né, quando a cabeça está boa, mas assim, existe um envelhecimento. E é importante a gente falar nesse ponto, porque é muito importante, às vezes, antes de chegar na idade, né, do idoso, por exemplo, o não sedentarismo, é você se movimentar, isso vai fazer prevenir muito no futuro, né, essas dificuldades, né? Quanto mais exercício você fizer, mais autonomia você vai ter, né? Quanto antes você começar isso, melhor. O problema é que às vezes o idoso não percebe que a autonomia, ele tem uma autonomia de pensamento, mas ele não tem mais autonomia de força, de equilíbrio. E aí que são os casos às vezes mais difíceis, porque no paciente que está já no quadro neurológico ou demenciado, ele não tem mais senso crítico. Mas o idoso que tem a cabeça boa, que a gente fala, né, que tem consciência, mas ele, às vezes é difícil de aceitar as possíveis limitações do corpo, quando a gente está falando do corpo físico no sentido de equilíbrio, de força muscular, que isso acontece muito principalmente em pacientes ou que são sedentários, que nunca fizeram atividade física, ou que tem alguma doença como, por exemplo, Parkinson, né, Parkinson que é uma doença que afeta a parte tanto de coordenação e de rigidez muscular. Então, quando a gente fala de autonomia, é que às vezes os pacientes acham, né, quando a cabeça está boa, que eles têm ainda autonomia, né? E, infelizmente, às vezes percebe que quando já cai, ou quando já tem um evento, e aí percebe, né, que realmente a autonomia que ele achava que tinha não acontece mais, né? Muito bem, gente. Hoje o nosso Alô Doutor conversando aqui com Graziela Moreto, doutora em Ciências Médicas, falando sobre o envelhecimento que exige mudanças no lar. Doutora, como que a família pode contribuir, né, para o bem-estar da pessoa idosa? Eu acho que ajudando, né, na hora da orientação, a gente sempre, na nossa instituição, que a gente trabalha também, eu trabalho com estudantes de medicina, então, assim, a gente sempre fala que tem que ter o diálogo, né? Diálogo e orientação. Então, acho que a família participando, né, da consulta, né, participando dessa conscientização, lógico que aí junto com o médico e a família, né, a orientação faz toda a diferença, né, para instituir essas necessidades aí no lar dos idosos. Então, a família tem um papel aí fundamental aí na instituição de possíveis mudanças necessárias, né? E não adianta ficar bravo, ficar estressado, porque tem que, nessa hora, é quando eles mais precisam de paciência, né, doutor? Exatamente, é isso mesmo, é isso que a gente tem que pensar, né? Que realmente é tentar se colocar no lugar do idoso e saber que é um processo que no começo, mudanças do idoso é difícil, né? É muito difícil, mas tem que ter, realmente é um ponto importante, né? A paciência aí também de nós como profissionais e a família também de compreender o momento dele e a dificuldade, né? É difícil, você está acostumado, né, na sua rotina, do seu jeito. Então, tem que ter paciência. Você falou a palavra-chave, paciência. E eles ficam um pouco mais teimosos mesmo, né, doutor? Ficam, viu? Ficam. Porque assim, mudar hábitos, né, com o tempo, na verdade, é muito difícil, né? E mudar suas rotinas. E com a idade, com o passar do tempo, essas mudanças são mais difíceis para eles, né? Muito difíceis. Verdade. Então, mas não pode cansar, né? De insistir, de falar, orientar, né? A orientação. Quando as pessoas sabem o porquê precisam fazer determinadas mudanças, elas precisam saber o porquê. Então, realmente não simplesmente falar, coloque uma barra, mas explicar o porquê dessa importância dessas mudanças. Né? Tá certo. Bom, doutora, mais de alguma coisa que a senhora gostaria de chamar a atenção, de falar para os nossos ouvintes? Por favor, fique à vontade.
Eu acho que assim, é importante, tanto para o idoso, e aí eu acho que eu dou meu recado não só para os idosos, para todas as pessoas, que atividade física é algo fundamental, que ajuda muito nessa autonomia que todos queremos manter, né? Essa autonomia é algo que afeta muito a qualidade de vida, né, dos pacientes. Uhum. Então, atividade física, se movimentar, seja fazendo dança, seja fazendo aquilo que gosta, mas se movimentar, que isso realmente melhora muito a autonomia e a qualidade de vida. Muito bem. Doutora Graziela Moreto, doutora em Ciências Médicas, falando hoje sobre envelhecimento que exige mudanças no lar. Doutora, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no nosso Alô Doutor de hoje. Tá ótimo, obrigada pelo convite. É sempre assim, gente, um profissional pronto a nos ajudar aqui no Alô Doutor da Gazeta. Coisa